Oi, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Inara, vocês já me conhecem. E hoje nós começaremos a ter as nossas aulas de produção textual. Até então nós estávamos apenas com língua portuguesa, porém a partir de hoje, toda sexta-feira, vocês terão uma aula de produção textual, tá bom? E nós iniciaremos a nossa aula hoje estudando sobre poema narrativo. O poema narrativo é uma das formas mais antigas de escrita. Por quê? Porque ela é muito parecida com um conto. Inclusive, muitas das histórias mais antigas que nós temos, que foram escritas lá na Grécia, elas foram escritas em formas de poema narrativo. O que tem de diferente nesse poema narrativo? Ele é escrito daquela forma de poema que nós já conhecemos, porém, da mesma forma que nos contos, ela tem um narrador e esse poema tem personagens também. E existem outros elementos presentes no poema narrativo que fazem com que a gente identifique que aquele poema se trata de um poema narrativo. O primeiro é uma situação inicial, ou seja, algo está acontecendo ali naquele poema, algo está se passando. E há uma situação de conflito também. Essa situação de conflito não necessariamente quer dizer que é conflito de briga, é conflito de alguma desavença. É só uma situação que você fica, puxa vida, como que vai se desenrolar essa história? E, por fim, existe o desfecho no poema também, que é a forma como ele termina, a forma como acaba aquela história que ele começou a contar no início do poema. E eu trouxe um poema para vocês, muito interessante, muito bacana, que é para vocês conseguirem compreender como que um poema narrativo é escrito e quais elementos presentes nele indicam que ele é um poema narrativo. Vamos lá. Ele se chama O Menino que Carregava Água na Peneira e é do Manuel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e saiu correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser a noviça, o monge ou o mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. E por que esse poema que eu acabei de ler para vocês é um poema narrativo? Porque ele apresenta aqueles três elementos que nós comentamos anteriormente. O primeiro é a situação inicial, ou seja, é aquele momento em que o autor do poema fala: Eu tenho um livro sobre meninos e sobre águas. E ele diz que ele gosta mais do livro sobre meninos. E aí ele vai falando, a mãe do menino observa que o filho gosta mais de vazios do que cheios, o menino gosta de carregar água na peneira. E essa situação é inicial.
É a situação em que ela percebe que o filho gosta de algumas coisas que as outras pessoas não gostam, que ele dá valor para as coisas que as outras pessoas nem dão bola porque elas julgam que aquilo não vale nada, não importa nada, que aquilo é uma bobagem. E aí tem a situação de conflito. É a mãe percebendo que o filho gosta dessas coisas e sem saber por que ele faz aquilo, por que ele gosta tanto de fazer essas peraltagens. Mas aí a história se finaliza com um desfecho, que é quando a mãe percebe que, na verdade, o filho dela só é poeta. Ele só gosta de escrever, ele só gosta de criar as coisas, ele só escrevendo, ele consegue colocar, por exemplo, a chuva numa tarde. Escrevendo, ele pode fazer as peraltagens que ele deseja, ele pode brincar com as pessoas. E quando ele continua escrevendo, continua a ser um poeta, ele vai continuar enchendo os vazios das vidas das pessoas. Porque é isso que a leitura faz com a nossa vida. Ela preenche os espacinhos que estão vazios. A leitura nos ajuda a ser mais criativo, a imaginar melhor, a ter mais ideias. E é esse o desfecho da história, que é o menino percebendo que pode e que gosta de escrever, e a mãe olhando para ele e falando que as pessoas vão amá-lo ainda assim, ainda pelos despropósitos dele. Os poemas narrativos também são um pouco mais longos que os outros poemas, porque eles narram uma história, então precisa ter um começo, um meio e um fim, por isso que acaba sendo um pouco mais longo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de produção textual. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição ou a Prof. Gabi também. Tchau, tchau, bom final de semana!